Se você quer aprender a automatizar a tarefa dentro da empresa e parar de fazer processo repetitivo manualmente, então o Power Automate é uma das ferramentas mais poderosas que você precisa aprender hoje. Para quem não me conhece, eu sou o Leonardo Stelf e eu trabalho com soluções Microsoft e eu ajudo pessoas e empresas a estruturarem seus processos de uma forma mais inteligente usando a Power Platform. E esse vídeo faz parte de uma sequência de 5 aulas sobre o Power Automate, onde eu estou te mostrando como que você usa a ferramenta para automatizar os seus processos dentro da sua área, dentro da sua empresa. Na aula anterior, eu expliquei o que é o Power Automate, as principais funções da ferramenta e também o impacto estratégico da automação dentro das empresas. Mas, mesmo que você esteja chegando só agora no vídeo, fica tranquilo, porque hoje a gente vai começar na prática a construir uma automaçãozinha junto. Então eu vou te mostrar como criar o seu primeiro fluxo dentro do Power Automate e entender como as automações começam a ser construídas. Agora, antes da gente começar, se esse vídeo e esse conteúdo faz sentido para você, já deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal, porque aqui eu sempre compartilho conteúdos práticos sobre automação e Power Platform. Então, agora a gente vai abrir o Power Automate, a gente vai criar a nossa primeira automação. Vem comigo! Então vamos lá, vem comigo aqui entender esse Power Automate, como é que a gente usa, onde a gente clica. Então vamos lá, primeira coisa que eu quero que você saiba. Para você acessar o seu Power Automate, primeiramente você é obrigado a ter uma conta Microsoft. Então esse é o primeiro fator que você precisa saber, né? Então ele é uma ferramenta que consta-se dentro do seu ambiente Microsoft. Se você acessa aqui os 9 pontinhos, você pode acessar as ferramentas. Você vai localizar o Power Automate aqui. Se ele não estiver aqui, você pode entrar em mais aplicativos e tentar buscar eles lá dentro também, tá bom? Não vou entrar tanto a fundo aqui. Caso também você tenha alguma dúvida, você pode acessar o seu Google mesmo e pesquisar Power Automate. Você vai entrar aqui nesse linkzinho e aí, consequentemente, você pode só clicar em entrar aqui que ele já vai conectar na sua conta ou vai pedir para você fazer o login aí da sua conta Microsoft, tá bom? Então você é obrigado a ter essa licença básica aqui que já permite você usar o Power Automate. Mas vamos lá, vamos para a prática aqui, que é o objetivo dessa aula aqui. Como que você vai usar o Power Automate? Como é que a gente vai interagir aqui, ó? Então, quando a gente acessa o seu Power Automate, a primeira coisa que ele traz aqui para você é esse menu inicial. Então, ele vai te dar uma opção de você criar fluxos com o Copilot. Eu não recomendo se você está começando, porque não é tão simples assim. A não ser que você use um desses prompts, que daí tudo bem. O Copilot até tenta te ajudar, já está criado ali. Então ele já tem uma lógica. Mas caso você vá escrever, você precisa entender muito bem o que você vai escrever aqui. Então muitas das vezes vai dar alguns probleminhas. Então eu não recomendo para você que está começando. Você tem alguns manuais aqui que você pode entender um pouco, mas eu vou tentar ser mais objetivo para você não perder tempo aqui. E algumas informações aqui embaixo também, tá bom? Mas aqui é mais prático, eu não vou gastar tanto tempo com um conceito muito teórico. Vamos lá criar a nossa primeira automação, do zero. A primeira coisa que você vai fazer, você vai vir aqui na esquerdinha e você vai clicar criar. Então vem aqui, ó, comigo, nessa área de criação. O que eu quero que você entenda aqui para você que está criando a sua primeira automaçãozinha, já quer começar a otimizar os seus processos de uma forma mais inteligente. Igual eu expliquei na primeira aula, um fluxozinho de automação, ele precisa de uma coisa que faça ele começar. E aí aqui dentro dessa área, a gente tem 3 opções específicas que permitem você fazer o seu fluxo começar. E quais são elas? A primeira é quando alguma coisa na nuvem acontece. Por exemplo, eu vou clicar aqui para você ver, ó. Se eu clico nele, tem umas opções aqui, ó. Então, quando alguém responder uma resposta no Forms lá, esse fluxo vai começar. Aí depois a gente define o que ele vai fazer. Quando o item for criado no SharePoint, quando você criar um arquivo em uma pastinha no OneDrive, aí ele pode executar algumas ações. Então imagina comigo, armazenar um documento em uma pastinha no OneDrive, já mandar um e-mail para alguma pessoa específica automaticamente para essa pessoa já trabalhar. Não seria muito prático? Então, esse carinha que permite você fazer isso. Então, tem um monte de opção que vai fazer o seu fluxo começar. Não vou entrar tanto em detalhe porque eu falei um pouquinho mais disso na primeira aula. A segunda coisa que a gente tem aqui também é o fluxo da nuvem instantâneo, que é o que eu quero usar com você nessa aula aqui, que ele basicamente vai fazer o quê? Ele permite você rodar um fluxo clicando num botãozinho aqui dentro do Power Automate. Então você pode acessar os seus fluxos lá, você vai clicar o botãozinho de play, ele vai rodar quando você quiser. E você tem o terceiro. O terceiro, basicamente, é o fluxo da nuvem agendado, onde ele vai acontecer em algum horário específico que você definir. Então, vou imaginar que eu quero toda quinta-feira mandar um relatório que está na nuvem para tal pessoa. Então, você pode deixar automático. O que você precisa garantir só é que o relatório vai estar lá e, se ele depender de atualização, que ele esteja atualizado. Mas aí ele vai acontecer automático, beleza? Então, esses são os 3 tipos. E aqui embaixo tem alguns modelinhos que você pode seguir também. Nessa aula, eu quero criar com você o seguinte fluxo. A gente vai criar um fluxo onde você vai poder escrever um e-mail aqui dentro e ele vai buscar um documento numa pasta automático e já vai mandar esse e-mail com esse documento sem você precisar pegar ele, só vai disparar. Então você só vai ter que informar quem que é a pessoa e se você quiser padronizar até o texto do e-mail,
Dá, e é isso que eu quero te mostrar nessa aulinha aqui. Então vem comigo aqui, ó. Vamos clicar nesse fluxo da nuvem instantâneo, e aí a gente vai colocar um nome para o nosso fluxo. Qual que vai ser o nome aqui? Eu não vou ser tão chato com você com relação à nomenclatura, mas é legal a gente seguir um padrão de organização para a gente se localizar depois. Mas aqui vamos pensar qual que seria o nome mais intuitivo para esse tipo de fluxo que a gente quer. Então vamos colocar um nomezinho aqui, por exemplo, envio e-mail com documento, tá? Nesse caso, se poderia especificar, mas eu vou deixar meio genérico. E aí você vai ver que a gente tem várias opções aqui, mas o fluxo que eu quero começar com você é o fluxo onde você roda no Power Automate. Você vai clicar o botão e ele vai rodar. Então pode selecionar esse primeirinho aqui, ó. Vamos criar ele aqui embaixo. E essa aqui é a estrutura do nosso Power Automate. A gente tem esse modo que é um modo novo, né? Dependendo quando você estiver assistindo esse vídeo. Dependendo também, ele já vai ter até novas atualizações, mas essa aqui é a mais atual e você tem a antiga também. Caso você clique aqui, ela é mais segura para quem está querendo criar automações um pouquinho mais avançadas, mas essa aqui ela é muito mais fluida, então tá uma dica bem legal para você. Ah, eu tô com medo. Falo para você que você só vai chegar nesse ponto quando você já começar a criar umas automações mais legais. Mas, de início, começa nesse aqui, é muito mais simples, é mais leve, teu PC com certeza vai conseguir aguentar isso aqui. O outro ele é um pouquinho mais lento, tá bom? Show de bola! O que eu quero que você entenda aqui? Eu expliquei isso na primeira aula, mas eu vou explicar aqui no detalhe de novo. O Power Automate ele é dividido em duas seções. A primeira seção é essa daqui, ó. Então vamos dizer que é a primeira caixinha de todo o fluxo. O que significa essa seção que eu estou chamando? Basicamente é o que faz o fluxo começar. Então essa aqui é a primeira. É o que faz o fluxo disparar para ele poder começar a rodar e executar as ações. Então aqui você tem várias formas de começar, igual eu expliquei ali. Você pode começar com ferramenta online, ou manualmente, igual a gente vai fazer aqui agora, ou através de algum horário. Então aqui vamos entender que é o que vai fazer o seu fluxo começar a rodar o que você construiu. Depois desse carinha, é onde a gente vai colocar as nossas ações aqui. E as ações é que vão fazer o nosso fluxo executar as etapas que a gente precisa que sejam feitas. Então, nessa aula aqui, a gente vai construir um fluxo básico. Um fluxo só para você começar a aprender a ferramenta, entender onde clica. Depois a gente se aprofunda um pouquinho. Então, vamos lá. Ó. O que eu quero que você faça aqui comigo? Ó. Depois de você ter criado essa caixinha, o que eu quero que você entenda aqui? Ó. Esse maisinho ele vai possibilitar a gente adicionar ações. Então, clica comigo aí. Ó. Depois de você clicar, você vai ver que ele tem um monte de opção que você pode conectar para poder atuar automaticamente para você. Só que aqui a gente vai começar um processo mais básico, para você entender a estrutura, entender como funciona, e nas próximas aulas a gente se aprofunda um pouquinho em algumas lógicas que você pode construir o seu fluxo, tá bom? Então aqui, ó, vem comigo. Eu quero, basicamente, fazer o quê? Toda vez que eu clicar esse botão, ele vai pedir para mim o e-mail da pessoa que eu quero enviar, e aí ele já vai mandar um e-mail padrão para essa pessoa com texto, com documento, bem integradinho nele. Então vamos dizer que seu único trabalho vai ser informar o e-mail da pessoa. O resto das informações é automático. Então vem aqui comigo, ó. O que a gente vai fazer aqui nesse maisinho então? Quando você clicar nele, escreve aqui para mim Outlook. Quando você clicar Outlook, você vai ver que você tem um monte de ações que podem acontecer da maneira como você quiser. Então se você clicar aqui em ver mais, você vai ver o tanto de opção que tem aí para você poder executar. Então, vamos imaginar, toda vez que eu clicar um play, ele pode criar um contato em algum lugar para mim, criar uma agenda, então ele pode salvar já um calendário. Imagina que legal, ele cria uma agenda para mim, depois ele envia um e-mail para alguém, e depois, não sei, por algum motivo eu quero excluir esse e-mail. Não sei, depende muito. Mas você tem muitas coisas, ó. Você pode obter salas, então vamos dizer que a tua empresa aí tem algumas salas de reserva, você pode obter as salas para daí fazer o fluxo, entender quais salas estão disponíveis, e aí você criar uma agenda justamente com essa sala, para reservar o seu horário. Imagina o tanto de coisa que você consegue fazer aqui. Claro que aqui a gente está usando só o Outlook, pessoal. Esse fluxo aqui é mais simples, mas dá para a gente colocar 1 milhão de etapas que vão fazer tudo sequencial. Então vamos lá, vem aqui comigo, ó. Vamos selecionar esse carinha aqui, ó, enviar um e-mail. Esse é o que a gente quer começar aqui, então clica comigo. Depois da gente clicar, ele vai aparecer para você aqui na esquerdinha um monte de caixinha, tá? Eu vou explicar elas para você. Se não aparecer, talvez ele continue assim, você tem que clicar em cima da caixinha para aparecer para você. Vamos lá, o que você tem que entender das caixinhas no geral? Cada caixinha no seu Power Automate, ela tem algumas propriedades aqui na esquerdinha. E essas propriedades, elas são importantes para você poder padronizar o que você quer que seja enviado, o que você quer que registre de informação, aonde que esse documento vai ser localizado, que é o passo que a gente vai trazer aqui para dentro. Então entenda-se que é uma sequência de caixinhas que vão executando ações, e cada caixinha tem as suas propriedades. Pensa que você está escrevendo um e-mail.
Você consegue escrever um e-mail e mandar para alguém sem colocar, por exemplo, quem que é o e-mail que vai receber? Não dá. Então entenda essas caixinhas como se fosse esse processo do e-mail. Você precisa preencher elas para que elas aconteçam da maneira certa, senão o fluxo nem funciona. Então vem comigo aqui, ó. Esse processo padrão início aqui, ó. O que a gente vai fazer aqui, ó? Nesse para, a gente vai colocar por enquanto manualmente e a gente vai criar um jeito de ficar mais dinâmico para você, eu já te explico. Então aqui, ó, vamos simular que a gente vai mandar um e-mail para a gente mesmo, tá? Então coloca o seu e-mail aí, por exemplo. Então vou colocar o meu. Aqui, ó, pessoal, você vai perceber, se você for pesquisar e não for um e-mail Microsoft, ele não vai achar na hora. Então o que você pode fazer? Uma dica, ó, engrenagenzinha, conteúdo dinâmico. Aí você pode vir aqui e escrever o e-mail de quem você quiser. E importante, se quiser escrever e-mail para mais de uma pessoa, você precisa colocar aqui um ponto e vírgula. Beleza. Aqui fechou, temos um e-mail. Qual que é o assunto do e-mail? Vamos imaginar que a gente quer padronizar um processo para poder mandar, igual eu comentei, um e-mail já com o documento e um texto padrão. Então vamos simular aqui a admissão de um novo funcionário, por exemplo. Tá? Vamos dizer que você tem que, toda vez, tem que mandar um e-mail para um novo colaborador. Ou você poderia aqui pensar, às vezes eu preciso abrir a portaria lá para um fornecedor entrar, por exemplo. Então você pode padronizar o e-mail para quem é o responsável da portaria, receber sempre, ou, igual eu vou te mostrar daqui a pouquinho, você pode fazer esse carinha aqui ser dinâmico, e ele não fica fixo. Aqui está fixo. Toda vez que eu rodar esse fluxo, ele vai mandar para o Leonardo, mas eu posso deixar esse cara dinâmico, para eu poder escolher quem que vai ser antes dele rodar. Mas a gente já chega nisso. Então vamos imaginar que a gente está criando aqui uma automaçãozinha que vai mandar um e-mail. Eu falei para o pessoal novo, mas vamos mandar para o cara da portaria, para o porteiro, para ele liberar alguém. Então vamos pensar dessa forma, ó. Vamos padronizar aqui como, por exemplo, liberação de portaria. Então olha que massa aqui, ó, liberação de portaria. Você poderia colocar aqui, se você quiser, o tracinho, o nome do fornecedor. Vamos imaginar que você não saiba o nome do fornecedor ainda. Esse cara a gente vai deixar dinâmico também, para você alterar antes do fluxo rodar. E o corpo do e-mail aqui, ó, vamos imaginar que a gente vai padronizar um e-mail padrão. Então vai ser uma coisinha meio básica, tá? Então vem aqui comigo, vamos imaginar que eu quero colocar aqui o seguinte texto. Olá, preciso que você libere o seguinte fornecedor para entrar na empresa. Aí vamos dizer o que a gente tem que colocar aqui geralmente. Às vezes você precisa de uma aprovação. É que eu não vou entrar muito em detalhe, tá? É para você criar já um e-mailzinho padrão para você ter que alterar pouquinha coisa e já vai pegar o documento. A gente já vai nessa parte. O que a gente pode colocar aqui também? O que seria legal ter aqui de informação? Ah, pode ser o nome do fornecedor. Nome do fornecedor. Daí eu vou colocar um textinho aqui, ó, porque depois a gente vai deixar uma caixinha dinâmica. A gente já chega lá. O que mais que a gente pode colocar aqui que seria interessante? Por exemplo, a data da liberação e também dá para a gente colocar o tempo em horas que esse cara vai ficar ali dentro. Então vamos colocar aqui, por exemplo, tempo em horas. Eu não vou preencher nada, ó, você está vendo que é só um texto padrão, porque eu vou deixar um conteúdo aqui que vai mudar de acordo com as opções que eu selecionar. Então vamos dizer que a gente só vai alterar as informações que vão estar aqui, e a gente já chega lá. E vamos finalizar aqui o e-mail bonitinho, né, como por exemplo, obrigado. Aí você pode colocar o seu nome ali, né? Olha que interessante. Então, o que vai acontecer aqui, pessoal? Vem aqui comigo, ó. Eu vou pegar aqui em cima e eu vou salvar esse fluxo para você testar junto comigo. É importante que você teste para você começar a ver o fluxo acontecendo. Então eu vim aqui em cima, salvar, tá? E depois que ele ficar verdinho aqui em cima, a gente vai testar esse fluxo. Então vem aqui, ó, testar lá na direita. Vamos clicar aqui, ó, manualmente e vamos testar esse carinha. Importante, eu recomendo você colocar o seu e-mail ali, igual eu coloquei o meu, porque senão vai chegar para outra pessoa e você não vai conseguir ver. Então vamos lá, ó. Fluxo de execução, vai clicando nos azulzinhos aqui até rodar. Ó, que massa. Cliquei o play, funcionou, já rodou. Vamos entrar no meu e-mail para dar uma olhada lá. Olha só que interessante. Recebi o e-mail aqui, ó. Ó que massa. Ele chegou para mim, ó, então ele saiu de mim para mim mesmo, né? E ele trouxe aqui, ó. Olá, preciso que você libere. Nome do fornecedor, data de liberação, tempo em horas. Obrigado, Leonardo Stelft. Você viu? Foi prático, né? Foi simples. Mas o que está faltando aqui ainda? É isso que eu quero dar esse próximo passo com você. Você já começar a entender como que a automação funciona. Então aqui, ó, primeiro, ele foi só um texto em branco, um texto padrão. Toda vez que eu rodar o fluxo, ele vai vir assim. Mas o que está faltando? Os textos aqui, né? E também o documento que a gente quer armazenar para ter uma automaçãozinha bem completa. Então vem comigo. Voltando lá para o seu fluxo, o que a gente vai fazer? Ó, você vai clicar aqui na direita, editar. E aí aqui dentro do seu fluxo, o que a gente vai fazer? Presta atenção comigo. Eu quero que você siga o passo a passo que eu vou mostrar aqui, tá? Mais para você entender o que acontece. Então aqui, ó, esse botãozinho azul, quando você clica nele, ele tem algumas opções de você adicionar uma pergunta
para toda vez que você for rodar esse fluxo. Então vamos dizer, por exemplo, o que eu quero perguntar toda vez que eu for rodar? Ah, quem que é o fornecedor, a data da liberação e assim por diante. Então, é isso só que eu vou ter que responder, eu não vou ter que escrever o e-mail inteiro. Eu só vou ter que escrever o que ele vai preencher ali, entendeu? Então aqui, ó, vamos pensar primeiro, o que é a primeira coisa que a gente quer? Não é o nome do fornecedor, que a gente vai adicionar aqui em cima também? Então vamos lá, ó, adicionar entrada aqui na esquerda. E aqui, o que você acha? O nome do fornecedor, ele é um texto, é um sim ou não, um arquivo? Nesse caso, eu vou colocar como um texto, tá? E aí, esse texto, você pode colocar aqui, ó. Ao invés de texto, você vai colocar o nome do fornecedor. Aqui você pode colocar aqui alguma coisa, eu não vou mudar nada, então pode manter assim. O que mais que a gente tem que adicionar? Data da liberação. Então, vamos lá, adicionar uma entrada. Data da liberação, obviamente, é data. Então, a gente pode colocar aqui, ó, data da liberação. E o que mais que a gente coloca lá? Me ajuda aí. Tempo em horas, que é a última coisa que a gente quer. Nesse caso, vamos colocar um campinho de número, porque daí não tem erro. É X horas, tá bom? Então coloca número lá. Claro, você customiza se você quiser, né? Tempo em horas. E aí, pessoal, aqui, ó, fechou. Aqui a gente já tá feito. Olha que massa agora. Vem comigo aqui, ó. Vamos salvar o fluxo, porque eu ainda não vou dar o próximo passo que eu quero dar com você. Então aqui, ó, clica salvar lá em cima de novo. Eu quero te mostrar uma coisa bem interessante agora. Quando a gente clicar testar esse fluxo, e manualmente, de novo, testar aqui embaixo, olha que massa. Ele pediu para mim qual que é o nome do fornecedor. Então aqui eu vou ter que escrever antes do fluxo rodar. Qual que é a data da liberação? Ah, vai ser no dia 9. Quantas horas ele vai ficar aqui? Vai ser 12 horas, por exemplo. Agora, se eu rodar o fluxo, vai acontecer, tá? Ele vai acontecer. Só que o que está faltando aqui? Essas informações, elas só estão sendo pedidas, mas a gente não está colocando ela dentro do seu fluxo, aqui dentro do seu e-mail. Tá vendo que está em branco aqui? Agora vem a segunda parte da aula, que é o que vai fazer você explodir a cabeça e entender de uma vez por todas como é que esse fluxo de Power Automate funciona, para daí você começar a dar próximos passos. Então presta atenção aqui comigo, que aqui é o último passo dessa aula aqui, porque é uma aula bem objetiva, porque ela é estrutural, para você rodar a sua primeira automação, e aí depois a gente só vai buscar o arquivo como bônus, que é o que eu comentei que a gente vai fazer também, tá? Mas esse aqui é o principal. Então aqui, ó, beleza, você já entendeu que eu posso pedir informação, que eu escolho aqui, eu posso padronizar informações para baixo, mas o que está faltando? Está faltando eu colocar no e-mail o que está ali em cima. E agora vem o pulo do gato do Power Automate, que eu expliquei um pouquinho na aula 1. O que significa isso, tá? Esse pulo do gato que eu estou falando. Seguinte, toda caixinha, ela tem uma opção aqui, ó. Então eu vou clicar em qualquer lugar aqui do meu texto que eu escrevi, ó. Vamos colocar aqui do lado do nome do fornecedor. Eu vou dar um espaço só para ele ficar aqui não tão colado, né? Tem uma opção aqui que esse raiozinho aqui, ó, tá vendo ele aqui, ó? Se eu clicar ele vai permitir eu pegar informações que saem das caixinhas de cima. Então entenda-se que toda caixinha, ele tem tanto entradas, não todas, mas uma boa parte, senão a maioria tem entradas, que é o quê? É isso que a gente colocou, então é o que eu vou colocar nele. Só que tem coisas que saem deles também. Então é isso que eu quero que você pegue a ideia. Então olha só, quando eu clico no raiozinho, de novo, ó, nome do fornecedor, raiozinho, e eu venho aqui em ver mais, ó. Vou clicar ver mais aqui, ó, porque dele me mostra tudo. Olha que massa. Aqui, você tá vendo que ele tá aparecendo para mim aqui já no comecinho, o nome do fornecedor, a data da liberação, tempo em horas. O que é isso aqui, ó? Não são os campos que a gente criou ali em cima? São os mesmos campos. Então, por que ele tá aparecendo aqui nome do fornecedor? E agora vem o conceitozinho bem fácil de você entender. Eu vou até comparar ele no Excel, por exemplo. Bom, eu sei que todo mundo aqui já deve ter mexido no Excel alguma vez. E eu quero que você entenda esse conceito, ó. Quando você coloca um valor numa célula, por exemplo, eu vou colocar o meu nome, ó. Você entende que essa célula agora ela tem essa informação aqui? Se eu pegar uma outra célula, colocar um igual nela e clicar nela, o que vai acontecer aqui? Me responde aí. Ele não vai puxar a mesma informação? Mas qual que é a origem? É o Leonardo. Se eu pegar e modificar o Leonardo, por exemplo, para João, muda João lá. O que isso significa? Essa célulazinha aqui, vamos entender ela como uma variável. Variável é basicamente um valor que ele pode mudar de acordo com o que tiver dentro dele. Então, assim, quando você for escrever um e-mail, o nome do fornecedor ele vai ser uma variável, como se fosse uma célula do Excel, que você vai mudar toda vez que você for rodar. E vamos entender que esse cara aqui é o seu e-mail. Então, vamos dizer que esse aqui é o que vai estar dentro do seu e-mail. Se você mudar esse aqui, o seu e-mail vai mudar também. Então, toda variável, toda célula, a gente coloca um nome para ela. E é assim que o Power Automate funciona. Ele coloca um nome para as coisas que vão sair das caixinhas. Então, esse João está saindo dessa célula daqui. Então, vamos voltar para o Power Automate. Então, aqui, ó, estou no meu Power Automate.
Por que que ele tá nome do fornecedor? Porque ele é a célula que vai ser usada para referenciar para frente. Então ele coloca o nome, não vai ser célula, ou não vai ser o nome do fornecedor exatamente. Vai ser um nome que eu dei. Então, se eu clicar aqui, ó, do lado de nome do fornecedor, raiozinho, e clicar nome do fornecedor, ele está puxando informação de lá, que é a célula número 1, que depois eu posso alterar ela toda vez que eu for salvar o fluxo e rodar ele. Data da liberação é a mesma coisa e também o tempo em horas é a mesma coisa. Então, vou fazer aqui para os três, ó. E olha que bonitinho que vai ficar aqui, ó. Olha lá, nome do fornecedor, data e tempo em horas. Por quê? Porque ele é um valor dinâmico, é uma variável que pode mudar a informação que está nela. E eu também falei para você que eu queria padronizar no assunto, né? Então vamos clicar aqui no raiozinho e vamos colocar aqui o nome do fornecedor. Pessoal, daqui tá pronto, tá? O fluxo tá pronto. Eu vou dar um passo a mais depois como bônus para quem tá chegando até o final do vídeo. Mas aqui eu entendo que você já consegue criar um fluxozinho bem legal. Vamos salvar ele lá em cima na direita, igual a gente já fez. Vamos testar esse fluxo. Vamos manualmente aqui testar e fluxo de execução. Ó, ele não vai deixar eu seguir porque ele tem que preencher. Então vamos colocar um nome aqui. Por exemplo, o nome da minha empresa, que a gente aí atua entregando soluções para outras empresas. Então vamos lá, Slimtech LTDA. Contanto que se você quiser mais soluções como essa aqui para a sua empresa, link na descrição da nossa empresa também. Data da liberação, então quando que eu vou liberar esse carinha aqui, né? Então vai ser lá para o dia 9, por exemplo. E qual que vai ser o tempo em horas? Ele vai ficar dentro da empresa mais ou menos, sei lá, 5 horas. Claro que você poderia especificar, né? Qual que é o horário de entrada, horário de saída. Mas isso aqui é só basicão, né? Para você entender só. Vamos rodar esse fluxo, o que que você acha que vai acontecer agora? Olha lá, o e-mail já foi enviado. Vamos entrar no e-mail. Olha isso aqui, que sensacional, cara. Ele acabou de enviar o e-mail para mim, ó. Chegou lá o título, porque ele veio dinâmico daquela caixinha que eu respondi, a data da liberação e o tempo em horas. Você está entendendo como é que funciona a estrutura? E o que que fez o fluxo começar? Eu vou repetir para você fixar na cabeça. Foi basicamente a gente clicar o play para o fluxo rodar. Então aqui, ó, eu entendo que aqui para essa aula que você precisava saber tá aqui. Próximas aulas a gente vai avançar mais e eu vou dar um próximo passo com você agora. Mas antes, deixa eu só te dar uma dica bem interessante também para você saber aí, ó. Todo fluxo que você cria, você vai clicar aqui em voltar, ó, e tem uma opção que se chama meus fluxos aqui, ó. Você pode clicar em meus fluxos aqui na esquerdinha. Ele vai aparecer um monte de fluxo que você tem aí, dependendo do que você construiu. E esse fluxo, se eu quiser rodar ele sem precisar entrar lá naquele modo de edição, que é onde eu estava, então toda vez que você quiser editar o seu fluxo, você acessa meus fluxos e vai clicar em editar aqui, tá? Mas vamos dizer que eu já criei o padrão, não quero mais gastar tempo nele. Você vai vir aqui, você só vai acessar os meus fluxos e vai clicar o play. Ele já vai pedir para você aqui na direita, ó. Então você nem precisa entrar naquela tela, clicar em testar, é só entrar aqui, preencher e pronto, tá? Beleza? Então vamos lá, vamos só fechar esse fluxo aqui para a gente acabar a ideia do fluxo. Então vem comigo, ó, editar aqui de novo. E aqui dentro, pessoal, o que que eu vou fazer aqui agora como bônus para você que já chegou até aqui, ó? Eu quero mandar um e-mail com um arquivo. Vamos dizer que eu salvei um arquivo no meu SharePoint, por exemplo. Se você não assistiu a aula de SharePoint, eu tenho uma playlist, estou deixando ela na descrição para você assistir aqui. Que é basicamente o quê? A gente vai armazenar ele numa pastinha. Então vem comigo. Eu vou abrir aqui na esquerda o meu SharePoint. Vou entrar num site qualquer aqui só para a gente poder criar um exemplo. Eu vou usar a biblioteca aqui, ó, nesse caso, uma biblioteca de documentos, tá bom? Então, estou falando de um conceito de biblioteca. É muito importante que você tenha assistido a aula de biblioteca no SharePoint para entender. Mas é como se fosse uma pastinha no seu OneDrive. É a mesma coisa, tá? Então, vamos lá. Então, aqui dentro, o que que eu vou jogar nessa biblioteca? Ó? Eu vou jogar um documento qualquer aqui, ó. Por exemplo, esse carinha que eu uso aqui, para minha imagem ficar redondinha aí, igual você está vendo na tela aí. Então aqui, ó, estou armazenando ele aqui, ó, você viu que eu joguei ele aqui? Então eu vou vir aqui, ó, vou mostrar de uma outra forma, só para você ver como é que fica aqui, ó, na visão que você provavelmente deve estar acostumado, essa aqui, ó. Então eu jogo o documento aqui para dentro, numa bibliotecazinha, e aí esse carinha que está aqui, eu vou voltar lá para o meu Power Automate, e a gente vai fazer o seguinte para poder mandar exatamente esse arquivo que está aqui, ó. E esse aqui é uma dica bem legal para você que está tentando entender como é que eu fiz o fluxo que eu mostrei na aula passada, para te mandar o arquivo por e-mail quando você responde o meu forms, tá? Então aqui, ó, vem comigo, ó. O que que a gente vai fazer aqui, ó? Basicamente, a gente vai clicar aqui nesse maisinho e a gente tem que pegar aquele arquivo antes de jogar aqui para dentro. Então, eu vou clicar um maisinho aqui. Vou ser mais objetivo aqui para não estender tanto, tá? Escreve lá em cima SharePoint. E a gente vai fazer o seguinte, ver mais. A gente vai querer esse carinha aqui, ó, obter conteúdo do arquivo usando caminho. Esse cara aqui, ó. Clica nele aí, por quê? A gente precisa pegar o que está dentro dele, tá? Para o e-mail poder usar isso como uma informação, tá? Então, você vai usar ele. Aqui em cima na esquerdinha, você vai clicar onde que ele está. Então, é importante você entender o que é um site primeiro, né? Nesse caso, ele está no site exemplo. Ah, como que eu consulto?
Lá no seu SharePoint, você vai ver aqui em cima, ó, site exemplo, beleza? E o caminho do arquivo, vou na pastinha. E pessoal, esse caminho que eu estou mostrando aqui seria a mesma coisa. Eu só não usaria o SharePoint, você usaria o OneDrive, tá? Caso você use o OneDrive. Onde que esse arquivo tá? Então vamos lá, ele está em documentos compartilhados, ó, uma dica valiosa para você. Se você usar essa biblioteca que se chama documentos, no Power Automate ele entende como documentos compartilhados, tá? Vamos acessar ele aqui e dentro dele a gente vai achar o nosso fundo redondo Cantos, que é o que eu estou usando aqui. Beleza, fechou? Falta uma coisinha só agora, ó. Depois que a gente pega o conteúdo do arquivo com essa caixinha aqui, ó, a gente vai clicar em enviar o e-mail aqui. Vamos descer lá no final. Você vai clicar em se mostrar tudo aqui. E lá embaixo, pessoal, a gente vai clicar aqui, ó, em anexos, tá? Eu não vou explicar tudo, pessoal, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo, tá? A ideia não é explicar o conector Outlook. É só para você mandar um documento. Clica em adicionar um novo item aí. Qual que é o nome do arquivo? Eu aconselho você clicar na caixinha de cima aqui, ó, e pega o arquivo aqui, ó, e copia até o final dele, ó. Copia até o final. Dá o Ctrl C. Vai lá em enviar o e-mail. Nome. Dá o Ctrl V. E qual que é o conteúdo do arquivo? Pessoal, vocês já entenderam o conceito do raiozinho aqui, ó. Então, eu vou pegar o conteúdo que está saindo da caixinha de cima. Raiozinho. Conteúdo do arquivo, ó. Da caixinha de cima ali, ó. Fechou, pessoal. Tá feito. Por incrível que pareça, tá feito, ó. Eu vou salvar o fluxo lá em cima. Eu vou voltar para ver os meus fluxos lá, porque eu não quero mais rodar ele por aqui, porque eu quero simular um cenário verdadeiro para você. Então, eu vou lá em meus fluxos, vou vir aqui, clicar um playzinho aqui, ó. Ele vai pedir para mim ali, ó, as conexões, beleza. Qual que é o nome do fornecedor? Slimtech LTDA. Qual que é a data de liberação? Vai ser hoje. Quantas horas? 5 horas, por exemplo. E vamos clicar aqui agora, fluxo de execução. Olha lá, rodou, show de bola. Vamos esperar um pouquinho aqui, eu já sei que ele funcionou. Ah, como é que eu consulto? Pode acessar ele aqui, ó, clica uma vez em cima dele. Ele vai mostrar aqui embaixo para você, ó, todo o histórico de execuções que ele teve, tá bom? E tem outras coisas que você pode analisar caso você queira, mas eu não vou entrar muito em detalhe. Vamos acessar o meu e-mail. E olha que sensacional isso aqui, ó. Recebi o e-mail aqui, ó. Slimtech LTDA, com a imagenzinha que eu estou usando aqui, ó. Ó, que massa. E também ele trouxe todas as informações. Você viu que prático que foi? Você gasta um pouquinho de tempo fazendo, mas depois você padroniza. Então imagina, toda vez você só vai ter que preencher nome do fornecedor, data e o tempo em horas. E acabou. Tá feito, cara. Olha que prático que é isso aqui. Então você consegue padronizar. Dá para deixar esse e-mail muito mais bonito, dá para adicionar muito mais coisa, mas esse é o conceito da aula que eu queria te mostrar. Show de bola, né? Agora que você já criou seu primeiro fluxo dentro do Power Automate, mesmo sendo uma automaçãozinha simples, você já conseguiu perceber como essa ferramenta funciona e como ela pode ajudar a automatizar processos dentro das empresas. Mas isso é só o começo, porque conforme você começa a evoluir dentro da ferramenta, você passa a trabalhar com conectores, diferentes serviços e automações muito mais completas. E é exatamente isso que a gente vai ver na nossa próxima aula aqui desse curso. Então, na aula 3, eu vou te mostrar como funcionam os conectores dentro do Power Automate e como você pode usar esses conectores para integrar diferentes ferramentas e criar automações até mais poderosas do que a que a gente viu hoje. Então, se você quiser aprender a construir automações profissionais, eu te vejo na próxima aula da série. E antes de você sair, se esse conteúdo te ajudou, já deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal, porque isso me ajuda muito a crescer o canal e eu continuo trazendo conteúdos assim para você. E, por último, se você quiser aprender a criar soluções práticas, reais, dentro da sua empresa, eu também tenho o curso completo de Power Automate, onde eu mostro várias automações empresariais que você pode implementar no mesmo dia que você comprar o curso. Então, o link está aqui na descrição do vídeo, caso você queira conhecer. Foi um prazer te ensinar. E também, se você tiver interesse em treinamentos internos corporativos na sua empresa, link da nossa empresa também na descrição. Te vejo na próxima aula e vamos lá!